O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Boa noite, espectadores e espectadoras do Lado B e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 11 de julho de 2024 e eu sou o Caio Belandi, ao vivo, direto do Saúl Estúdio. E este é o Lado B do Rio 324, chegando primeiro aqui no YouTube, em mais uma live da parceria com o escritório Normando Rodrigues e posteriormente no seu feed de podcasts. O recadinho de sempre, né, inicial, quem estiver chegando já assina o nosso YouTube, né? Quem por acaso não assina o canal, por favor, ativa as notificações, já dá o like, já compartilha aí nos grupos, enfim, a gente quer que vocês engajem a gente pra gente ter um alcance maior, o de sempre, quem já tá acostumado com a nossa live, né? Também pode deixar perguntas nos comentários, um superchatzinho se quiser apoiar a gente financeiramente, a gente também ajuda. Lembrar que já está no ar o episódio de estreia do novo Lado B Revista, Argentina, da eterna crise econômica a Javier Milei. Foi um episódio feito em colaboração com o Centro de Estudos Celso Furtado, onde a gente aprofundou aí a questão econômica da Argentina, traçou uma linha do tempo, tentou entender aí os erros da esquerda quando esteve no poder e como que Milei chegou e como é que está atualmente aí no governo argentino. E em breve, já nos próximos dias, o episódio número 2 sobre extrema-direita brasileira e mundial. Então, assina o canal do YouTube no Lado B, se você não for assinante, e principalmente ativar as notificações, tá? Porque acaba que se você assinar e não ativar as notificações, não aparece para você. Você tem que entrar lá no YouTube, procurar e tal. Então ativa as notificações que aí vai pingar lá para você a notificação de que tem um novo episódio no ar. O time hoje tá desfalcado, o Fagner tá desbravando o Brasil a trabalho, como ele mencionou na semana passada. O Daniel Soares está de volta aqui comigo no Saúl Estúdio e a Luara Ramos via internet. Também está comigo a Sabrina Kershaidt, representante do Museu da Lava Jato, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e militante da rede Lawfare Nunca Mais. Hoje, como já anunciado aí, como você está lendo, a gente vai falar sobre a Operação Lava Jato, que completou 10 anos agora em 2024. Sabrina, bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi, pessoal. Boa noite. Prazer estar aqui hoje com vocês, pessoal do Lado B. Boa noite, Luara. Luara, vou dar meu boa noite para você também, comentando que aí no último domingo, a coligação de esquerda Nova Frente Popular venceu o segundo turno das eleições legislativas na França. Sem maioria absoluta, a NFP obteve cerca de 190 dos 577 assentos da Assembleia Nacional. Em seguida, veio a aliança de centro-direita, né, do Macron, teve cerca de 160 cadeiras, enquanto o partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional e seus aliados ficou com 140. E embora não dá para considerar que tenha sido uma vitória clara da esquerda francesa, o resultado é considerado uma derrota para a extrema-direita, que na figura da Marine Le Pen falhou em alcançar a maioria absoluta, como apontavam as projeções. A extrema-direita ganhou no primeiro turno e era favorita para levar a maioria no segundo. Isso não aconteceu. E aí, Lu, foi muito bonito, acho que gerou imagens muito bonitas, né? No domingo a gente viu assim, Mélenchon lá, outros atores e... A Praça da República, que é a Cinelândia deles. Sim, cantando a Internacional e tal, enfim, as pessoas emocionadas, chorando, lembrando muito, né? 2022, a gente aqui. Queria saber de você quais lições, assim, a gente pode tomar dessa vitória que a gente teve de alguma forma na França. Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sabrina. E boa noite para todo mundo que nos acompanha agora no canal do Lado B no YouTube. Caio, eu acho assim, por mais que não seja a maioria absoluta, foi uma vitória, sim, principalmente por qualquer derrota da extrema-direita, é uma vitória do campo democrático, do campo progressista. Ele foi uma vitória da esquerda porque obteve, né, foi ali em primeiro lugar, vamos dizer assim, com a maior parte, né, não maioria absoluta, mas a maior parte dos parlamentares. E eu acho que, primeiro, de maior lição, um resgate, né, do ideal da esquerda. Acho que é muito simbólico quando o Mélenchon
pede que as pessoas cantem a Internacional, né? Acho que há quanto tempo a gente não Lindo. via alguém reivindicar a Internacional assim? Nós estamos falando de um líder de um dos países mais representativos do que a gente entende como uma democracia estabelecida, né? E eu acho que isso teve um grande peso. Pelo menos foi o que me marcou mais das imagens, assim, as praças cheias, as pessoas, a grande mobilização popular que houve, e aí a gente precisa falar da diferença, né, de uma frente popular, o que a gente já viu aqui, de remendo da frente ampla, né? Cheguei até a engasgar para falar da frente ampla, porque ainda está engasgado aqui, aquela coisa da gente ganhar, mas não levar. Só que esse também é um dilema na França a partir de agora, porque está esse impasse. Ainda não vi as últimas notícias, mas parece que ia ter um pronunciamento do Mélenchon, do Macron também, de uma carta ao povo francês, sobre a indicação não, né? A nomeação do novo primeiro-ministro, porque tradicionalmente a nomeação é do bloco que fez, né? Geralmente ele é a maior parte dos parlamentares, mas isso não é legislação, tá? É só uma tradição. Não se sabe como é que o Macron vai fazer para poder fugir disso aí, para poder fugir dessa frente popular, né? Que está principalmente liderada pelo Mélenchon, que vem, né? Já pensando aí nas eleições de 2027, é o grande nome da esquerda mais conhecida, vou dizer assim, mas existem outros nomes em disputa também, e então existe esse impasse na França hoje, que é justamente esse impasse, né, de como é que vai ser para governar, já que agora, de certa forma, né, porque a grande surpresa, na verdade, desse segundo turno foi realmente a esquerda e essa mobilização liderada pela Frente Popular, né? Acho que uma das primeiras coisas, assim, pensando em lições, é porque a primeira tentação que a gente tem é de comparar, né? E por que isso não acontece no Brasil, aqui e tudo mais, mas a gente tem formatos diferentes de disputa, lá acontece em 2 turnos, tem outros atores, apesar das similaridades, né? É uma extrema-direita que se articula internacionalmente, que também se fantasia internacionalmente, que se fantasia tão bem que a mídia tradicional brasileira teima em dizer que não é extrema-direita, teima em chamar de outros nomes. Então, são fatores que precisam entrar na conta, mas que pensando agora, assim, em eu acho que talvez a grande, para onde a gente olhar, né, eu diria que é a reafirmação deste programa de esquerda, de um programa que atende aos anseios do povo francês, né, que acabou de passar por reformas pouquíssimo populares aí do Macron, que anseia, né, por alternativas, e essa Frente Popular colocou esse programa, ainda que fazendo concessões mínimas ali, ainda que tendo algumas questões que não ficam tão claras, por exemplo, o Mélenchon fala abertamente de reconhecer o Estado palestino, mas me parece que não há no programa nada que indique exatamente como é que eles pensam para reivindicar um cessar-fogo, alguma coisa assim, né, um cessar-fogo de Israel. Então, existem essas questões que ainda estão ali no ar, vou dizer, mas a reivindicação programática, né, de um programa de esquerda, eu acho que dita bem para onde a gente deveria olhar, né, para se diferenciar, porque, na verdade, se a gente começa a dar cada vez mais passos ao centro, como reivindica certo jornalista da Globo News, daqui a pouco a gente está no próprio colo da direita, né? Qual vai ser a diferença para o eleitor também? O que a gente vai reivindicar de diferente dos caras que já defendem o mesmo ideário e tal? Qual vai ser a alternativa? Então, acho que isso é o óbvio e evidente dessas eleições, para além, é claro, do que eu já falei, do simbolismo, que eu acho que é muito importante também, porque o Fagner já falou isso aqui no último programa, né? Falta comunismo, faltam comunistas, e eu acho que é muito importante, muito legal ver gente reivindicando ainda alguns desses símbolos para a gente fazer a disputa, né? Disputa real, porque parece que algumas coisas ficaram conformadas ali dentro dessa forma do Estado que não deixa de ser uma forma do capitalismo. Então, mesmo que dentro de uma disputa a gente faz isso, né, como esquerda, numa luta internacionalista como essa, a luta nossa, isso nos mostra que existem caminhos, ainda existem alternativas e que a gente pode buscá-las, inclusive com companheiros de outros países.
falando em último programa, mandar um abraço pro Casara, retuitou a gente aí, tá assistindo a gente nessa live, assunto que, enfim, que ele acompanha de perto há muito tempo. E o programa, quando acabar esse programa aqui, se você não ouviu o programa da semana passada, ouça. Você que tá do YouTube, de repente não tem o hábito de ouvir, né? Só ouvir, ouça, porque assim, tá muito bom. Primeiro que tem agora no YouTube Music, né? A Central 3 e o Lado B estão no YouTube Music, pra quem é assinante do YouTube Music. O programa tá muito bom, eu mesmo não consegui reouvir, mas eu lembro de várias partes da gente fazendo, assim, porque o programa realmente ficou muito bom, então vai completar, se você não ouviu, vai completar esse programa aqui. Dani, as pesquisas da Quest e do IPEC trazem boas notícias para o governo Lula 3. Na primeira, a aprovação do governo chegou a 54%, que é o maior índice do ano. A desaprovação ficou em 43%, ou seja, uma vantagem de 9 pontos percentuais para a aprovação, que é um índice superior aos 3 pontos registrados em março. Já no IPEC, que é o antigo Ibope, né, o pessoal os executivos do antigo Ibope fundaram o IPEC, o resultado é parecido, embora inferior, né? 50% aprovam o governo Lula 3, enquanto 44% desaprovam e outros 6% não responderam. Tem outras nuances dessa pesquisa que eu não trouxe aqui, que talvez você queira comentar, porque a gente pode tirar algumas coisas dessa semana aí e uma boa notícia para o governo Lula, né? Boa noite. Boa noite, Caio, boa noite, Luara, boa noite, Sabrina. De volta aqui, né, depois de 2 semanas. Bem, quem diria, né, que um governo que tá com o país está em crescimento razoável, né, surpreendendo as expectativas, mais uma vez. Temos aqui uma pessoa que trabalha no IBGE, né, saiu outra estatística hoje, né, de que as vendas do varejo aumentaram e surpreenderam positivamente, né. Então você tem um crescimento econômico moderado, com baixa inflação, né, e com um aumento de renda dos mais pobres, e dentro da nuance que você falou, né, a popularidade aumenta sobretudo entre os mais pobres, e acaba aumentando por tabela entre os evangélicos também, né, que muitos dos mais pobres são a maior taxa de evangélicos entre os mais pobres, então acabou aumentando mesmo entre evangélicos, onde o Lula tem grande desvantagem, né, em relação à sua popularidade no próprio cenário eleitoral de 2022. E além desse efeito, né, da melhora na economia, sobretudo para os mais pobres, porque aumenta também esse aumento concentrado, né, dentre as pessoas mais pobres, que é quem tem sido mais beneficiado não só pelo crescimento econômico, como pelas políticas sociais do governo, né, retomadas aí a partir de 2023. A gente tem o movimento do Lula tá aparecendo mais na imprensa, né? Sim. Aparecendo, e tentando pautar, né? Tentando pautar com a questão do Banco Central, dos juros, deu várias entrevistas aí no mês passado. O dólar foi a 5,70, né? Depois recuou quase 50 centavos, 30 centavos 500% na mesma semana. E tem gente que não sabe ler ironia, né? Não sabe ler número, mas não sabe ler ironia. Não sabe ler ironia, muito. Pois é. E então, e é muito engraçado porque ao longo de toda essa exposição do Lula, a gente viu uma repercussão muito negativa na imprensa, né? Lula tá falando besteira, Lula tá falando que não deve, Lula está radicalizando, afastando o centro, politizando a política. Politiza a política, quanto mais a economia. E aí saiu o resultado desse aumento de popularidade. Tipo, esses números econômicos já eram mais ou menos os mesmos, né? Só tem uma consolidação. Quando isso rebate, ficou uma certa rebordosa, uma certa ressaca, né, nesses opinólogos da grande imprensa. Hoje eu vi uma grande título de coluna do nosso querido acadêmico, não, como é que chama? Merval, Imortal. Merval, falando que o presidente não pode se guiar por pesquisas. Né? Tem que se guiar por ele, só volta a falar assim, tem que se guiar por mim. Que eu acho, né? Exatamente. Se fosse o contrário, eu fiquei pensando, se fosse o contrário, se os números mostrassem uma queda de popularidade, tá vendo? Né? Olha aí o efeito de ficar aparecendo e tal. Então a outra grande nuance que apareceu na pesquisa da Quest, sobretudo, é a opinião, né, dos brasileiros sobre os assuntos que o Lula pautou aí, né? Sim. Sobre se o juro tá muito alto, se tem que beneficiar os mais pobres, se tem que aumentar o salário mínimo acima da inflação. E na maior parte dos assuntos, né, a proporção era 2-1, 3-1, era 90%, 80%, 70% concordando com o que o Lula falou. Mas a pergunta não era se você concorda com o Lula, era falando sobre o tema, né? Então a gente chega naquela velha questão de que a extrema-direita, por isso que a extrema-direita só consegue se viabilizar, já que ela traz consigo as pautas econômicas liberais, ultraliberais, né, que jamais ganharia uma eleição no Brasil.
Então ela tem que se pautar pelo medo, pela questão moral, pelo Sim. pânico moral, etc, etc. Mas aí a gente teria todo um programa para discutir isso e eu já queria pincelar isso no início desse programa. Lu, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, estou bem contemplada pelo Daniel, mas só queria dizer que para alguém tão importante assim, esse mercado anda muito desavisado, né? Tá sempre sendo pego de surpresa, assim. Eu ainda vou ter tempo para fazer um compilado desde os anos 90, os últimos 30 anos, porque nos governos Fernando Henrique, Temer e Bolsonaro, o mercado sempre é surpreendido negativamente. Né? A gente achava que ia crescer 3, cresceu 2, achava que a inflação ia ser 5 e veio 7. As expectativas são sempre furadas no negativo. Já nos governos Lula e Dilma é o contrário. Né? Sempre se espera pelo pior, o mercado espera pelo pior, e foi surpreendido, e cresceu mais, e a inflação veio abaixo, e o déficit veio abaixo. Estão fazendo prognóstico. Enfim. Antes de iniciar o papo aqui, vou dar um boa noite também, falamos do casar aqui, vou falar aqui também do Val Lima, Mariana Arantes, Flávia Muniz, beijo meu amor, Matheus Borges, Yuri Gandim e a Rosana Altina Maciel, mamãe de Luara. Outros recadinhos também importantes, tá, gente? Considere se tornar apoiador ou apoiadora mensal do Lado B pela orelo.cc/Lado B do Rio, com R$10 por mês no cartão ou no boleto, você já ajuda o Lado B a cobrir os custos de produção aqui do Sauí com essa coisa linda aqui, custa dinheiro, gente, então ajudem a gente aí. Com R$20 você também ainda entra no conselho editorial do Telegram, grupo onde a gente conversa com os nossos apoiadores e apoiadoras. Caso você não queira ou não possa ser um apoiador mensal, você pode fazer o Pix para ladobedorio@yahoo.com quando e de qual valor puder ou quiser. Os ouvintes fora do Brasil têm a possibilidade de ajudar a gente. Entre em contato conosco aí nas redes sociais ou nesse e-mail mesmo, que a gente manda as informações para vocês nos ajudarem através do aplicativo TapTapSend, tá? Então, toma nota aí, quero ajudar o Lado B mensalmente pela orelo.cc/Lado B do Rio, eventualmente via Pix ladobedorio@yahoo.com e internacionalmente pelo TapTapSend, e aqui no YouTube você pode deixar um superchatzinho também, que a gente agradece. Bem, vamos ao que interessa, explicar para vocês que não conhecem o que é o Museu da Lava Jato, né? O Museu da Lava Jato é uma plataforma digital que critica a Operação Lava Jato, considerando-a um atentado à democracia. Com o slogan "Lembrar para não repetir", o museu busca preservar a memória das irregularidades e controvérsias da operação, oferecendo sessões com linha do tempo de eventos, perfis dos envolvidos, depoimentos e análise críticas. Aliás, é um baita site. Quando acabar aqui, já pode ir lá acessar, porque tem muita informação, muita coisa boa. Instaurada em março de 2014, portanto já há mais de 10 anos, a Operação Lava Jato contou desde então com 80 fases. Aqui são os números que eu consegui catalogar, tá? Porque talvez... 80 não é hipérbole. 80 fases literalmente. Mais de 1.000 mandados, olha só, mais de 1.000 mandados de busca de apreensão, prisão, condução coercitiva, enfim. A aberração do ponto de vista técnico, depravação do ponto de vista ético e perverso do ponto de vista ideológico. Essa operação foi abraçada pela grande mídia, vamos falar sobre isso aqui, para destruir a imagem do PT, principalmente, e terminou alçando a poder figuras como Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, além de dezenas ou talvez até centenas de políticos que navegam aí na onda da antipolítica criada pelo suposto combate à corrupção. E aí o principal aproveitador disso tudo aí, a gente viu, foi o Jair Bolsonaro, que chegou à presidência. E aí, Sabrina, antes da gente tentar contar aí uma parte, pelo menos, dessa aberração que foi a Lava Jato, queria que você mostrasse pra gente, pros nossos espectadores e espectadoras, para fazer um servição, assim, de factual, né? Em que pé tá a Lava Jato? A gente não ouve mais falar, enfim. Hoje em dia, acho que a operação, se ainda existe, está muito incipiente. Enfim, essa coisa da força-tarefa do Ministério Público... Foi desmobilizado. Então, como é que tem os juízes, né? Entrou juiz, saiu juiz, enfim. Qual foi o último passo da Lava Jato? O que você tem para falar da Lava Jato hoje, assim, pra gente? Bom, pessoal, boa noite de novo. Primeiramente, eu queria só agradecer o convite aqui para o museu. Para a gente é muito importante ter esse espaço. A escolha do nosso nome, né, Museu da Lava Jato, é algo que às vezes algumas pessoas da esquerda acabam ouvindo e aí acham que vai ter algo favorável à Lava Jato e acabam não se aprofundando, não buscando o site, não buscando os nossos materiais.
E então é muito importante ter esses espaços aqui para a gente poder falar sobre. É toda uma construção política, a própria escolha do nome, para atrair mesmo pessoas desavisadas e no fim tá lá um monte de assunto anti-lavajatista. A gente pensou nesse clickbait mesmo, assim, é proposital. Então, é muito importante estar aqui nesse espaço. Obrigada a vocês, obrigada ao Normando também, mandar um abraço para ele. E é isso. Sobre a Operação Lava Jato, então, voltando a falar, primeiro que a sua definição ali foi perfeita, né? É um completo atentado a todas as esferas. Não tem nem qualquer coisa a mais que eu colocasse, não seria exagero, porque cabe muito mais. É um atentado grotesco, não só à democracia, mas à inteligência humana, eu costumo falar. É normal que tantas coisas tenham sido passadas sem ninguém chegar e questionar, gente, isso não é normal, assim, no sentido da inteligência da coisa mesmo. Mas sobre a Operação Lava Jato, ela teve seu fim oficial em fevereiro de 2021, pela a PGR determinou o seu fim. Embora o seu fim já estava muito anunciado com a Vaza Jato, né? Isso é muito importante a gente falar. Eu acho que em determinado momento a gente tem que citar aqui, comentar sobre a Vaza Jato, porque ela é fundamental. Ela foi fundamental para mostrar que a gente da esquerda não estava louco todo aquele tempo de, desde o início, dizer que tinha um monte de coisa errada. E então veio a Vaza Jato e nos deu essa credibilidade. Mas então, fazendo um rápido memorando por onde estão os principais nomes da Lava Jato, que é muito importante falar, que embora a operação tenha acabado em 2021, o lavajatismo não acabou e continua muito vivo. O sentimento lavajatista de luta por uma suposta anticorrupção, ele continua muito vivo, continua elegendo candidato, a gente tem a pauta anticorrupção até hoje sendo bandeira nas legendas de campanha vereança, em todas as outras, então o lavajatismo está mais do que vivo. Então, passando ali pelos principais nomes, né, vale lembrar que o Moro, hoje em dia, já foi ministro da Justiça, hoje em dia é senador, quase teve um processo, quase foi cassado, mas essa cassação não teve nada a ver com a Lava Jato, esse processo da cassação não teve nada a ver com a Lava Jato, vale importante lembrar isso, porque às vezes as pessoas acham que ainda era uma perseguição, um revanchismo que acontecia, mas foram por questões ali de fraudes eleitorais e afins. Dallagnol, nosso procurador, foi eleito deputado e foi o primeiro deputado do seu ciclo, da sua leva, a ser cassado, inclusive pela lei da ficha limpa, porque ele fugiu dos processos administrativos, dos PADs que ele levaria para não ser ficha suja, então isso veio à tona logo depois. E é tão curioso e legal, eu falo que se o Brasil fosse ser uma série, fosse ser um filme, as pessoas iam falar que o roteiro está muito forçado, porque Às vezes, juiz o virando roteirista ministro da roteirista do Brasil Justiça. às vezes força a mão, né? O roteirista do Brasil, ele força muito, e aí o Dallagnol, tendo toda essa questão, essa pauta de suposta luta anticorrupção, foi o primeiro da sua leva a ser cassado pela lei da ficha limpa. Então isso é muito curioso. Em contrapartida, a gente tem dois desembargadores do processo aqui do Paraná, que foram afastados recentemente, junto com aquele processo que afastou a Hardt e o Danilo Pereira pelo CNJ, que tiveram suas cassações, seus afastamentos mantidos. Em compensação, a Gabriela Hardt, a juíza que assumiu o lugar do Moro depois que ele decidiu declarar de maneira mais aberta suas pretensões políticas e precisou sair, ela também foi afastada no primeiro momento pelo Salomão ali no CNJ, mas depois foi revogado esse afastamento, então ela ainda está ali na ativa. Os processos da Lava Jato, eles não levam mais o selo da Lava Jato, a gente ainda tem processos correndo, mas eles não levam mais o selo da Operação Lava Jato, que antes era quase que um carimbo que se vinha ali no processo e o processo era destinado direto para uma leva do judiciário sem passar por nenhuma criticidade jurídica. A primeira Então, grande isso aberração é técnica, A competência infinita da primeira vara de Curitiba, né? esse carimbo da Operação Lava Jato não existe mais. Mas a gente tem vários processos ainda acontecendo. Em compensação, também, a gente tem várias delações, várias condenações sendo anuladas. A exemplo do Odebrecht, agora mesmo, que foi totalmente anulado. Porque está se vindo à luz, está se vindo à tona. Eu acredito, pessoalmente, falando agora, que isso é um debate para o mundo jurídico pelos próximos anos, assim, de como a gente teve delações sendo usadas como tortura psicológica, como a gente teve prisões preventivas sendo usadas como tortura psicológica,
E isso está vindo à tona hoje em dia e muitos depoimentos e delações estão sendo anulados. Então, a Lava Jato, no sentido de operação, ela não existe, os processos seguem, mas eles são vistos de outra forma, juridicamente falando, mas o sentimento, a semente do fascismo lavajatista que se germinou ainda está crescendo e ouso dizer que está crescendo a passos rápidos ainda. Então é importante a gente ter esses espaços para tentar impedir um pouco. Lu? Sabrina, eu queria aproveitar que a gente está falando desses desdobramentos ainda, né? Mesmo que a operação tenha sido encerrada com a operação, para falar também dos desdobramentos para além do Brasil, né? Quer dizer, a Lava Jato, ela é gestada e tudo. Acho até importante quando você fala assim, a Lava Jato, ela veio meio que para mostrar que a gente, né, a esquerda que vinha denunciando os abusos não estava louco, mas também lá no início existia um debate sobre essa gestação da Lava Jato, né? Como é que ela surgiu, para que ela surgiu principalmente e de onde surgiu. Então, várias teorias que foram colocadas como teorias da conspiração na época, né? De braços internacionais aí contra o Brasil, forças internacionais contra o Brasil. E isso, na verdade, foi se comprovando ao longo da história, né? Acho que o museu também traz bastante desses fatos, assim, das figuras, principalmente, né, em quem são ligados, e queria que você falasse um pouco disso também pra gente. É teoria da conspiração? Até onde não é teoria da conspiração? O que é que a gente já sabe dessa gênese da Lava Jato, né, e por onde ela se desdobrou, principalmente aqui na América Latina, que a gente sabe, né, que teve influência também, né, em outras eleições, em outras chapas presidenciais, então Peru, outros candidatos na América Latina, e como é que isso influenciou possivelmente um bloco inteiro, né? Não só a cassação, né, da candidatura do Lula em 2018, mas uma possível antecipação desses governos mais populares e tudo aqui na América Latina. É importantíssimo falar disso. Eu brinco aqui, né, que só é teoria de conspiração quando é contra a esquerda, porque quando não é, vira filme de Hollywood. Aí é aquele filme incrível, nossa, descobriram uma coisa. Meu Deus, os países estão se aliando para fazer algo. Aí quando é contra a esquerda, ainda mais da América Latina, aí é teoria da conspiração. Daí a gente está exagerando e tudo mais. Mas é justamente isso. A Lava Jato, ela é germinada num processo que o Brasil ele está avançando na sua soberania nacional, ele está avançando com as suas pesquisas tecnológicas ali até 2010 e 2014, principalmente com o pré-sal, com a questão da reserva energética, com o avanço da Petrobras. A gente estava avançando muito naquela época, realmente visando uma independência internacional. E isso, como sempre, não é bem visto de um país da América Latina, um país que até então tinha um governo mais à esquerda. Não é bem visto essa independência ao petróleo internacional, a tudo que passa pelos Estados Unidos. Então, como sempre, e assim, nem chega a ser teoria da conspiração, porque é muito nítido o que houve quando você pega vários atores da Lava Jato, vários desembargadores, promotores. Muito antes ali do processo se iniciar, eles passaram temporadas nos Estados Unidos fazendo cursos sobre anticorrupção, fazendo cursos sobre compliance, super se informando sobre o tema e depois vem para o Brasil e começa a operação. Então, não é uma teoria da conspiração dizer que, de fato, houve sim interferência estadunidense no processo, porque, de fato, o Brasil estava crescendo muito, os números mostram, a Petrobras estava se aproximando para ser se não a maior estatal da América Latina, pelo menos do Brasil, era parte fundamental do nosso PIB. E isso realmente assusta, né, os Estados Unidos, e aí vem toda essa luta. Porque a luta anticorrupção, ela é uma luta que pega muito fácil, né? É muito fácil você acusar a máquina pública de corrupção quando quem está nela é a esquerda. Então, de fato, isso aconteceu. Acho super válido a gente se aprofundar mais sobre esse tema. Não sei se o pessoal aí que está ao vivo está no estúdio e quer falar algo sobre. Não, a gente toca o barco aqui. Não, na verdade, eu queria falar sobre corrupção. Você falou, me lembrei, né, de como a palavra corrupção meio que sumiu, né, no noticiário, né? Assim, quando esses casos das joias do Bolsonaro, por exemplo, né?
Não fala que é corrupção. Não chamam pelo que é, né? Eles estão falando como se fosse, ele pegou ali, mas olha, de repente estava até enganado. Não fala, por exemplo, uma propina em caso de refinaria, que se a gente fosse fazer a ligação das coisas, vale pelo menos investigar, né? E esses nomes pomposos, né? Que tinha o Petrolão, né? Primeiro o Mensalão, depois o Petrolão, né? Essa coisa Propinoduto. do bilhões, né? Não, isso não acontece mais, porque, inclusive, é que os tópicos eles são muito interligados, né? Porque daí a gente já começa a falar de como a mídia retratou a Lava Jato, Sim. de como a mídia retrata esses processos anticorrupção, quando é a esquerda que está ali na máquina pública, é tudo muito espetacularizado. A luta anticorrupção, ela gera heróis, assim, eu lembro daquelas capas da Veja, que eles colocavam, por exemplo, o Joaquim Barbosa com uma capa de super-herói, como se ele fosse o Superman. Tipo o Batman. E assim, o Batman. Coloca o Moro, o Dallagnol, como se eles fossem da Liga da Justiça. Então, o processo midiático, nesse sentido da Lava Jato, ele espetaculariza a coisa, porque é interessante que chegue para o senso comum, é interessante que chegue para as pessoas e pegue no ideário delas que a corrupção ela é maligna, que são esses agentes aqui do mal, e você tem os agentes do bem. Você cria ali o lado bom e o lado ruim. Isso não é interessante de se fazer em contrapartida pela mídia com os agentes de direita agora. Porque são os mesmos que eles vão apoiar daqui a um tempo. Então, eles não podem criticar tanto a ponto de criar no ideário da pessoa que é um vilão do mal da corrupção, porque logo, logo eles vão estar apoiando, vão estar fazendo manchete interessante, manchete benéfica. Então, a mídia, as grandes mídias no geral, porque a gente tem aqui resistências igual o lado B, elas foram muito protagonistas, né? Tem até uma discussão aqui na esquerda que dizem que se foram as grandes mídias que germinaram a Lava Jato, ou se foi a Lava Jato que se apropriou das grandes mídias, né? A minha teoria é que, pessoalmente falando agora novamente, é que os jornais, a Veja principalmente, germinaram sim a Lava Jato, e é um processo que se inicia lá em 2004, 2006 com o Mensalão. Então ali se criou o espaço propício para daí depois, anos depois, ter a Operação Lava Jato. Com o fim do Mensalão, se tem uma carência de um processo, assim, qual que é a pauta da vez? O que a galera do bem está lutando contra agora? E aí vem a Operação Lava Jato. E não só foi aliada, como a gente pega casos, por exemplo, de decisões judiciais que saíam antes na mídia. E vários advogados de defesa descobriam as coisas pelos jornais, pelas manchetes, e não seguindo o protocolo normal do judiciário como deveria ser. Então, falta muito, a gente fala muito em autocrítica da esquerda, né? Principalmente do PT, mas falta muito a autocrítica dos grandes jornais, falta muito um editorial que nunca vai vir, assim, nunca vai vir. Talvez daqui a 60 falando- anos. Daqui a 50 anos, igual teve, né, o Globo 64. dizendo que realmente a gente apoiou a ditadura, foi um erro. Em 2014 eles falaram isso. Sabrina falou. Ora, foi um erro. A Sabrina falou que dependendo do viés da teoria da conspiração vira filme, a Lava Jato virou, né? Virou filme, virou série. Virou série da Netflix. Óbvio que são né? ruins, mas enfim, viraram. E as pessoas aplaudiam no cinema, vale lembrar isso. Que faz parte também, é bom a Sim. gente sempre lembrar, né, que quando a gente fala de comunicação, o jornalismo eu sempre falo isso, o jornalismo é um braço. Né? E o jornalismo é um braço da comunicação. Quando você lança um filme, Hollywood, por exemplo, novelas, né? E o próprio filme que os caras lançaram, literalmente, isso é outro braço da comunicação que é até mais difícil de combater, porque no jornalismo você ainda consegue falar assim, tem lado, esquerda, direita, esse jornal é de esquerda, esse cara é de direita, você ainda consegue colocar isso na população. Um filme, ele não é político pras pessoas, como todo né? filme baseado em fato real, por mais que fato, apareça né? a letrinha pequena lá, baseado em fatos reais, mas houve dramatização, o que vai passar pro senso comum, Sim. vai ficar na memória afetiva das pessoas, Isso. é que o que tá no filme é a verdade. Mas, Sabrina, queria perguntar pra você, o Moro, o Dallagnol, essa turma, aliás, o Moro, você fala sobre a pergunta da Luara, tem a historinha que o Moro, quando ministro da Justiça, foi visitar a CIA, né, em Langley, Virgínia, e quando ele entrava lá, o celular dele conectava automático no Wi-Fi. Mas não é comprovado isso, supostamente. Queria perguntar pra Sabrina, sempre que confrontados, né, sobre o legado terrível da Operação Lava Jato, todos os seus erros, seus principais protagonistas e defensores falam, mais uma coisa é irrefutável, houve corrupção, tinha corrupção, tanto que nós conseguimos recuperar 6 bilhões, 7 bilhões, a cifra, alguns bilhões de reais nos acordos, etc. O Museu do Lava Jato tem alguma estimativa do quanto que foi causado de prejuízo
pela operação, considerando os investimentos paralisados pela Petrobras, os ativos que foram alijados pela Petrobras, as empresas de engenharia e de petróleo que quebraram. Tem alguma estimativa de quanto foi perdido de riqueza para que fossem recuperados esses alguns bilhões? E aproveitar e falar sobre isso um pouco, que é um tema que a gente tratou até aqui recentemente, né? A gente trouxe aqui uma sindicalizada da Petrobras, né? Falar um pouco sobre isso, né? Como ficou a Petrobras nesse cenário. É excelente falar nisso. E, assim, quando a gente entra nessa pauta dos... Na verdade, antes de falar sobre isso, só pegando o gancho ali, que o Moro, né, realmente ele fala sobre essa luta anticorrupção. A gente aqui do museu, em nenhum momento a gente nega que, de fato, houve sim processos corruptos de pessoas que foram presas e tudo mais. A gente não nega isso. É muito difícil aqui militar nesse sentido anti-lavajatista sem ser chamado de a favor da corrupção. Não é isso, né? Eu quero deixar isso aqui muito claro. Em nenhum momento a gente nega algumas coisas que aconteceram. A questão é o processo, o modo. O método lavajatista, ele é perverso, ele é cruel e ele é antiético e absurdo em todos os seus sentidos. Então, é uma crítica ao método. Nesse método, teve várias pessoas feridas no meio do caminho que não deveriam ter sido feridas, várias pessoas presas que não deveriam ter sido presas, entre um hall de pessoas que, de fato, cometeu ilicitudes e, de fato, foi preso. Então, é muito importante separar o joio do trigo e dizer que a nossa luta não é anticorrupção. Em nenhum momento a nossa bandeira vai ser essa, e sim contrária ao método lavajatista. E nesse sentido, uma coisa que eu gosto muito de falar quando a gente fala em prejuízos da Lava Jato são os prejuízos de vidas impactadas, né? Não falando só um pouco no quesito de dinheiro, mas a gente tem um estudo da Agência Brasil que diz que mais de 4 milhões de empregos foram perdidos por causa da Lava Jato. Então, são 4 milhões de famílias afetadas, porque quando a Lava Jato vem e coloca o selo numa empresa, coloca o selo numa filial da Petrobras, por exemplo, que é corrupta, ela não se preocupa com a imagem institucional da empresa, ela não se preocupa em só prender quem é corrupto e manter a empresa funcionando. Ela vem e fecha toda a filial. E do dia para a noite, os terceirizados da Petrobras são mandados embora e os não terceirizados são realocados. E aí, isso é aquele esquema, você vai para uma outra filial, essa filial passa pela mesma questão, ou pior, a gente teve aí alguns exemplos de pessoas que tiveram que mudar porque foi privatizado ali durante o percurso, porque aí se aproveitou dessa situação para mostrar, né, olha só, temos que privatizar todas essas coisas, porque além de dar muito prejuízo para a gente, ainda é uma empresa corrupta, então é melhor a gente dar administração para uma empresa terceira. Então, nesse meio tempo, a gente tem milhões de pessoas que perderam o emprego por causa da Lava Jato. Isso de empregos diretos, afetados diretamente. A gente tem mais alguns casos de cidades pequenas que elas só funcionavam por causa de empresas estatais. Uhum. A gente tem um grande estaleiro ali no Rio Grande do Norte, que quando o estaleiro fechou, a cidade fechou, a cidade virou cidade fantasma. Porque todo o comércio da cidade, todo o hall de funcionamento de hospital, de lazer, de turismo, era voltado para os funcionários daquele estaleiro. E aí, quando o estaleiro vem e fecha, a cidade vira fantasma. Aqui no Rio a gente tem um exemplo de Itaboraí, né? Com Comperj, que agora tá voltando aí com outro nome, que eu não lembro qual, que vem o Comperj e a cidade, enfim, superaqueceu em termos econômicos e tal, e por causa da Lava Jato é paralisado o Comperj, e a cidade, enfim, a minha companheira de lá tá nos vendo agora, a cidade entra numa desgraça econômica, porque passou até a depender daquilo, né? Seria uma oportunidade, as pessoas foram para lá e tudo mais. E aqui só quis realmente adicionar esse, entre Macaé outros e região casos. sofreram Macaé muito. Não, e entre outros, a gente tem que dar mais voz a essas pessoas, né? Voltando ali a falar sobre os filmes, isso é algo que é super possível da gente retratar, porque assim, a gente precisa ocupar esse espaço da cultura, sim, para falar sobre isso. É uma escolha política partidária, mas é uma escolha de memória do país. O jeito como um país retrata a sua memória é uma escolha política, e é sempre, assim, eu não digo sempre, mas o que acaba acontecendo é sempre o lado do vencedor que vem à tona, que fica na história marcado. E é preciso falar sobre essas coisas, é preciso criar uma cultura ideológica mesmo nos filmes, nos livros, para retratar o que aconteceu. Acho que tem uma carência muito grande nisso, nesse tom.
Mas eu me distraí falando, eu esqueci o que eu estava falando Não, era antes da só- Se tem uma pergunta estimativa de da Petrobras, perdas né? financeiras causadas, não Não, só para a e da Petrobras, para toda a Petrobras cadeia de não. petróleo e engenharia. Eu tenho os dados ali no site, os dados específicos eu tenho ali no site, já passo para vocês. Mas uma outra questão sobre isso é só prova o quanto a Lava Jato ela vem de um projeto de destruição da soberania Sim. nacional, né? Que essas destruições, tudo isso que aconteceu, você vê que a ideia não era só prender os corruptos. Sim. Porque o que que se faz nos Estados Unidos quando você pega uma empresa corrupta? Você não coloca na mídia, porque você não quer que as ações daquela empresa caiam. Você não alarda para todo mundo, você demite os corruptos e contrata outros. Pronto, vida que segue. Sim. E não foi isso que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi um desmanche da estatal como um todo. Hoje em dia, se você conversa com as pessoas na rua sobre a Petrobras, metade vai achar que é a riqueza do Brasil, mas metade vai achar que é uma empresa corrupta e Sim. associa a Petrobras à corrupção. E como é que você faz? Olha só o prejuízo. Você está associando a maior empresa estatal brasileira à corrupção simplesmente porque tinham algumas pessoas corruptas ali. Porque é de interesse depois que essas pessoas votem nas eleições a favor de bandeiras que vão ser a favor da privatização. Então é todo um projeto. É sinistro realmente o que aconteceu. Uma das De coisas... criminalização, na verdade, do povo brasileiro, né? Porque virou essa coisa de, não sabemos gerir o que é nosso, porque olha só, sempre que eu colocar na mão aqui, vai ter corrupção. Então virou isso, como, né, a Sabrina falou, a pauta da privatização veio muito forte, porque as pessoas falavam, não, porque o meu dinheiro, como se ela pagasse sozinha aquilo ali, né? Como se a gente não estivesse falando Sim. de todo um povo brasileiro, que inclusive sofreu com essas, né, com as consequências da inconsequência da Lava Jato. E eu acho muito importante, quando você traz, Sabrina, essa coisa de resgatar e de aprofundar, né, essa disputa mesmo de narrativa, para pegar a palavra, eu gosto de falar a palavra da moda, mas que é real, assim, para a gente entender o que aconteceu. Porque se a gente pegar a chancela da Globo, que não é qualquer coisa, nós estamos falando do maior veículo de comunicação do país, e que, na verdade, nós não estamos falando, quando fala da Globo, de jornalismo puramente, nós estamos falando de uma rede de entretenimento que entre uma novela e outra tem jornalismo, tem meia hora de um jornal ali. Uhum. Então eles sabem como mesclar fato e ficção como ninguém. Uhum. Eles cresceram assim também, né? Entre outros, com o apoio da ditadura e tudo mais, mas, ou seja, né? Tem lado, tem ideologia e sabe como fazer. Então, tudo que a gente apontou aqui, até semioticamente, né, para pegar do campo da comunicação mesmo, a coisa do propinoduto, petrolão, as imagens, né, em quem que eles quiseram colar ali como corruptos, que não teve depois, mesmo que tivesse uma nota de rodapé, mesmo que tivesse qualquer pronunciamento, o estrago já estava feito. Então as pessoas elas realmente associam, e eu acho que houve uma vitória muito grande quando na pandemia a gente conseguiu resgatar, por exemplo, uma ideia do SUS, né, da saúde pública, ou como hoje a gente ainda tem maior parte da população contra a privatização de algumas empresas públicas, porque o estrago foi tão grande. Eu me lembro, assim, no auge da Lava Jato, sei lá, acho que em 2018, por ali, quando tinha uns 80% de aprovação da população, de ouvir das pessoas que é melhor privatizar do que deixar que roubem o meu dinheiro, né? Porque é sempre o dinheiro individual. Criou-se essa coisa, né? Até hoje, quando se fala em conta pública, também tratam como uma coisa individual, pessoal. Então, isso não é qualquer coisa, não é por acaso que há essa construção dentro da comunicação também. Eu não acho que há um exagero quando a gente fala que é um conluio jurídico, político e midiático, né? Como você bem lembrou, vazavam coisas ali antes para... Isso está na Vaza Jato também, né? Sim. Mandamos para fulano de tal vai dar tal coisa, fulano de tal está com a gente, o apresentador aqui, geralmente global, não por acaso. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico?
conheça o WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Um dos pontos até que eu lembro também, né, era que a gente reivindicava, a gente de esquerda. Primeiro que essa época aí, eu sempre gosto de lembrar, né, essa época aí, governo Dilma II já, que praticamente não existiu, até 2018, principalmente, né, quando o Bolsonaro é eleito, ser de esquerda, gente, era duro. Você que está me ouvindo, que provavelmente era, se você chegou agora, bem-vindo, era duro. A gente estava aqui já fazendo o lado B. E eu lembro que certa esquerda, acuada, coitada, tentando fazer alguma coisa, uma das possibilidades que se levantavam, né, era, por exemplo, a estatização. Ah, tá bom, o tal do Odebrecht é ladrão, então a gente prende ele e me dá aqui, estatiza a Odebrecht, né? Só que a gente não tinha, quando a Laura falou da narrativa, a gente não tinha nem como propor isso. Primeiro porque, enfim, a gente estava sofrendo golpe, né? Logo depois a Dilma sai, e o Temer evidentemente não iria fazer isso. E segundo que, tá bom, os caras estão querendo vender a Petrobras, vocês estão falando em estatizar o Odebrecht, tipo, que era, se a gente tivesse... Pra promover mais corrupção. Pois é, se a gente tivesse politicamente um pouco mais forte, que era improvável, porque a Lava Jato veio pra isso mesmo, pra enfraquecer, você conseguiria falar, não, tá bom, então a gente dá aqui o Odebrecht que é nosso, porque tem muito emprego, porque toca obras muito importantes, inclusive internacionalmente, então a gente vai estatizar, né? Então a gente ficou mesmo, enfim, eu gosto nem de lembrar, gente, porque, pô, esse período aí foi foda, hoje é mole. Não, é muito difícil. Hoje é mole, moleza, até o Reinaldo Azevedo moleza. Essa época ele já tava também voltando. Foi a partir da prisão da Andréia Neves, brincando piada com... e que vazaram um diálogo com ele, né? Isso, enfim. Falando em Reinaldo Azevedo... Não, e só um comentário rápido sobre isso, é que assim, realmente já foi muito difícil ser de esquerda, e já foi muito difícil ser de esquerda e anti-lavajatista. Tanto é que a gente tem grandes partidos de esquerda hoje que apoiaram a Lava Jato. Partidos de esquerda que hoje... Sim, escondem isso, mas também não fazem autocrítica, mas que escondem isso como se não fossem as mesmas pessoas. A gente não está falando da história de 50 anos atrás, a gente está falando de 5 anos atrás. Você apoiar o impeachment da presidenta, você apoiar a Lava Jato, e hoje em dia... hoje em dia já veio a Vaza Jato, então agora é fácil ser desse lado, é fácil militar ser anti-Lava Jato, né? Boa lembrança. Grandes quadros, importantes quadros da esquerda atual, realmente... foram visionários míopes nesse caso aí da Lava Jato. A gente estava aqui já. Falando a gente estava aqui, Sabrina, sobre mídia, né? A gente evidentemente tem que abordar bastante isso, é a nossa função aqui no lado B. O site, né, o museu, tem uma parte dedicada a pessoas, enfim, jornalistas e analistas que se levantaram contra a Lava Jato desde a primeira hora. E desde já eu te pergunto, para quem eu tenho que mandar e-mail para botar o nome do lado B lá. O lado B não tá, mas a gente vai reivindicar estar lá, porque a gente se levantou desde o primeiro momento. Que a gente, os espaços têm que ser ocupados. Quando a gente começou, já estava rolando. Já estava rolando, já estava bem quente, 2016, mas a gente já falava mal. Vou mandar lá uns episódios para vocês. E aí eu queria que você falasse sobre isso, né? Mídia. Você já falou mais ou menos sobre mídia, mas eu queria que a gente aprofundasse esse debate no sentido de que, mesmo com a Vaza Jato, que a gente abordou aqui, a gente trouxe o Victor, que na época, Paul G, que na época fazia o Intercept, ajudou, enfim, a gente falou bastante sobre. Mesmo com a Vaza Jato, lembro que alguns grandes veículos tentaram surfar ali na onda da Vaza Jato, viram que era uma reportagem a mais importante talvez da Nova República, pelo menos, e eu lembro que o UOL tentou dar algumas coisas, um blog do Chegou UOL, a rolar uma parceria, a Folha, ou alguém falou, vamos fazer aqui, porque eram muitos dados e tal. Outros se recusaram, a Globo foi né, dizem que ofereceu, vamos vem cá, vamos lá, é uma notícia, e a Globo não quis. E a Globo escondia muito, quase não falava da Vaza Jato. E quando falava que não era inevitável, não dava muito quem era, o que era o Intercept. E o Reinaldo Azevedo, que a gente comentou que recebia o Leandro Demore, que era o editor do Intercept, a olhar na grande mídia, né, no Jornal da Band e tal. Foi o primeiro lá na Band News a olhar. Então eu queria que você falasse um pouco,
primeiro, né, da Vaza Jato em si, porque, evidentemente, não fosse a Vaza Jato, eu lembro que a gente falava que, porra, a gente já tá em 2060, ia sair começar a sair os memorandos da CIA, provavelmente, ou da ABIN, né, e os caras da ABIN aí fazendo um monte de merda, e a gente ia falar, porra, tamo certo. Normalmente isso demora 50 anos, né, as teorias da conspiração da esquerda, elas se comprovam 40 anos depois. Eu acho que a ABIN descobriu junto com a Vaza Jato. Pois é, 50 anos depois e tal. E a gente acabou descobrindo, tipo, acontecendo, né? Então eu queria que você contasse um pouco da importância da Vaza Jato, como é que você viu também a necessidade do museu falar, ó, na grande mídia, praticamente não teve ninguém que se levantou, mas aqui, ó, as mídias independentes, fulano de tal, tem lá a Sinara, tem, se eu não me engano, enfim, não vou dar os nomes porque eu vi lá os nomes e são vários. Não tem o lado B, mas vai ter. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Vai ter. Não, tem algumas considerações sobre isso. Primeiro sobre a Vaza Jato e as grandes mídias, né? É muito curioso, que assim, eu lembro que o debate com a Globo era mas o hacker invadiu os telefones. E aí, olha só que prova ilícita. A gente vai colocar a prova que o criminoso trouxe, mas e quando foi para divulgar os grampos ilícitos no telefone da presidenta conversando com o Lula, aí não tinha esse problema, não tinha essa questão moral. Mas aí para divulgar algo que vem desse método ilícito, que tantas vezes a Lava Jato usou, aí é uma questão. Então, assim, é uma disputa que, como eu disse lá no início, assim, é um atentado à inteligência do povo que assiste essas notícias mesmo. Porque como é que pode a mesma pessoa comprar essa narrativa da Globo de que a gente não apoia nenhum criminoso, então a gente não vai mostrar a notícia que veio do hacker. Mas, ao mesmo tempo, tá tudo bem colocar esses grampos ilegais aqui. Sim. Então, por isso que a gente tem no museu essa sessão dedicada aos jornalistas. Porque era muito fácil. Que bom que vocês, em 2016... eram anti-lavajatistas, porque era muito fácil ser lavajatista em 2016. A narrativa estava pronta, você nem precisava pesquisar muito. Só você falar o mais do mesmo, já dava engajamento. É a coisa da corrupção, como você falou, né? Eu não sou contra a corrupção, não sou a favor da corrupção, sou contra a corrupção. Tem corrupção no governo, tem corrupção no governo. Então, você ficava assim, tipo se assim, você sabe que tem corrupção, tem que defender a Lava Jato por isso, né? Enfim. Sim, era muito você não fazer uma análise crítica e surfar na onda do engajamento, porque dava muito engajamento mesmo, tanto é que a gente teve uma presidenta sendo impeachmentada e o povo ficou a favor disso. Então, que bom que vocês não foram, e por isso que a gente tem essa sessão no site, porque é muito importante relembrar e memorizar e, de certa forma, colocar numa posição de destaque essas pessoas que sempre se mantiveram com um pensamento crítico aflorado, sabe? Que não se deixam levar só pelas manchetes e tudo mais, porque foram fundamentais. Lá naquele período era só uma minoria, hoje em dia já não é. Isso. Mas se não fosse aquela minoria daquele dia, não teria a maioria de hoje. Então é importante valorizar essa sementinha sempre que ela surge. Em contrapartida, a gente também tem uma seção ali no site, que é um pouco mais escondidinha, mas eu tenho que... tá sempre na minha lista de mudar ali o layout para deixar ela junto com essa parte, que é dos números das manchetes das grandes mídias contra a Lava Jato. A gente tem um comparativo ali muito grande de quantidade de notícias que a Folha de São Paulo, por exemplo, noticiava e o modo como ela noticiava, mas depois, quando as condenações eram anuladas, mas depois, quando veio a Vaza Jato, não anunciaram. Então você vê muito nítido, a gente fez até um velocímetro, esse esquema de gráfico. E aí tem ali as comparações, né? Notícias a favor da Lava Jato. E aí era assim, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, Veja. Aí lá no máximo. Aí depois notícias mostrando as irregularidades da Lava Jato. Nada, assim, 10% do que eles anunciaram em relação a ser a favor. Então, nesse sentido, é muito importante, a gente como museu tem essa questão do lembrar para não repetir. É muito importante disputar mesmo a narrativa da memória. A memória é uma escolha política. Sempre vai ser e sempre foi. A gente só estuda história do jeito que a gente estuda porque foi escrita desse jeito em determinado momento. Hoje em dia tem toda mais uma questão de se estudar não só a história positivista, né? Não só os fatos concretos, mas estudar outros eventos. Mas é nessa tentativa, nesses moldes, que a gente tenta reconstruir realmente a nossa memória política
e deixar muito claro quem esteve do nosso lado e quem não esteve do nosso lado, para que daqui 10 anos, quando o progressismo for moda, para daqui 10 anos, quando for moda ser de esquerda, É. mais do que é hoje ainda, seja lembrado quem que estava ali e quem que Sim. não estava, entendeu? Pois é. Até pra isso, né? Pra não mostrar, porque senão fica parecendo que o pessoal da esquerda, os veículos de esquerda e tal, chamados de panfletários na época, né? Tô aqui até lendo um comentário aqui da Mariana Arante, deixou aqui um capilézinho pra gente. Obrigado, Mari, já uma companheira de muito tempo. Ela que foi chamada de louca muitas vezes quando falava que a Lava Jato era coisa dos Estados Unidos. E começou com aquela visitinha do Obama ao Brasil e tudo mais. Depois comprovado de várias formas a relação, né? Talvez a gente possa até falar isso depois, né? Já no final do programa, que tinha a relação do Moro, principalmente, na figura do Moro, com o representante do governo americano e tal. E a gente falava os absurdos jurídicos também que a gente pode abordar, que são incontáveis, e assim, ficava parecendo, você é lulista, petista, de esquerda, maluco e tal. E, enfim, né, hoje... Você era no mínimo ingênuo no máximo, ou no máximo bandido, corrupto, defensor né? de bandido. Fui chamado muito de corrupto, logo eu, pô. Enfim, Lu, faz a sua perguntinha aí, por favor. Eu vou emendar numa pergunta ingrata, que é a que todo mundo faz, né? Mas existe algum legado positivo da Lava Jato? Uma vez conversando com um motorista de aplicativo de direita, ele me falou assim que achava que foi bom porque agora todo mundo falava de política. Mas agora todo mundo fala merda, né? Então também eu não sei até onde que foi bom. Então, tirou os fascistas do armário, virou um vale tudo. Eu acho que, não sei se a Sabrina concorda comigo, mas se a Lava Jato parece que ensinou a dar um golpe, né? A dar golpes institucionais, a usar. Nem acho que são brechas, porque na verdade ultrapassou bastante do direito, né? Cometeu, vamos chamar de excessos, mas né, tem outro nome para isso. Mas assim, existe alguma coisa de positivo? A gente já pode tirar alguma coisa? A gente aprendeu alguma coisa? Ou é aquela história de aprendemos, mas eu preferia ter ficado burra, sabe? Acho que o legado positivo da Lava Jato, ele só vem porque teve a Vaza Jato. E aí a Vaza Jato escancarou muito esse conluio que acontece entre acusação e juiz. Isso, com certeza, assim, a Lava Jato ela trouxe debates que eu acho que se não fosse por ela, demoraria anos do mundo jurídico para acontecer. Os debates sobre o lawfare, que inclusive a gente pode falar mais depois, que é a perseguição política que acontece dentro do judiciário quando há um projeto político por trás. Todos esses debates e essas questões, elas já existiam, mas elas foram muito aquecidas pela Lava Jato e depois elas tiveram a sua confirmação com a Vaza Jato. Senão só ficaria aquelas reuniões da esquerda na casa de alguém para falar sobre coisa que é só no mundo hipotético. Então, o que eu vejo de avaliação da Lava Jato é ter trazido evidências concretas, agora, depois, de que, de fato, o sistema judiciário ele é facilmente corruptível, de que facilmente se condena quem se quer condenar, que hoje em dia, quando vê uma condenação, vê uma notícia, a pessoa fulano de tal está sendo investigada por esquema de corrupção. Hoje em dia isso não significa nada, não significa absolutamente nada. Porque durante a Lava Jato se criava acusações que já sabia muitas vezes que elas não iam dar em nada, só para ter a manchete. Porque daí com 10 manchetes de 10 veículos falando que o gerente de tal banco está sendo investigado por um esquema de corrupção, ele já era demitido. E isso já bastava, porque você está, interferindo na imagem institucional aqui do banco. Então, o que eu vejo de positivo da Lava Jato é ter trazido esse debate sobre como o sistema também é muito corruptível. E você lutar contra a corrupção com um sistema que facilmente se corrompe é muito complicado. Assim, eu acho que é uma pauta para a esquerda jurídica, principalmente, debater nos próximos anos. Porque se faz, assim, claramente necessário uma reforma jurídica mesmo anticorrupção. Aí sim a gente está falando de anticorrupção. Então, e aí eu acho que vale uma autocrítica também, né, aí sim, da esquerda, porque várias das coisas, dos instrumentos que foram usados a própria delação premiada, né, que foi... ia falar isso.
colocada ali pelo sancionado pela Dilma e tal, entre outros instrumentos, a lei da ficha limpa, que lá atrás a gente já falava, olha, isso acaba criminalizando a política, né? E foi o que de fato aconteceu. Mas eu queria embalar uma outra pergunta, só para poder aproveitar que você falou do peso da Vaza Jato, ô Sabrina, porque qual que é a leitura, a sua leitura, a leitura do pessoal do Museu da Lava Jato, quanto ao que foi a derrocada mesmo da operação? Porque, por mais que exista o peso da Vaza Jato, e aí, principalmente, né, porque está diretamente ligado ali à prisão do presidente Lula, me parece que a Lava Jato ela acaba antes, né? Ela acaba quando começa a pegar os grandões ali. Então, me parece que vai naquela época ali do acordo com o Supremo com tudo. Como é que é? Como é que vocês veem? Onde é que, de fato, assim, a Lava Jato ela começa a perder essa hegemonia no noticiário nacional, né, no meio jurídico até, começa a surgir mais os críticos, a partir de onde? Qual que é o grande ponto e qual que é o peso, né, desses dois momentos? Então, ali em 2017, depois que a Dilma sofre o golpe, e depois com a própria Vaza Jato, né, que foi uma coisa que acho que a gente não estava esperando que viesse tão pronto assim na nossa mão, né? Não, a Vaza Jato ela é muito curiosa, né? Porque ela vem assim, parece que o roteirista falou, não sei como encaixar esse furo, vou só botar isso aqui, pronto, entreguei o final. É aquela tirinha da Mônica, né? Ahá, agora vem o plot twist. E aí vem pronto, sabe? Eu lembro que eu até vi aquilo e fiquei assim, na época, nossa, mas assim, fácil, veio do nada. Mas eu vejo que a Lava Jato ela começa a cair quando os agentes, eles não se dão conta, eu não sei nem se a palavra certa é usar essa, mas eles não se dão conta das ações que eles estão fazendo são tão escrachadas. Quando a gente tem o Sérgio Moro, por exemplo, prendendo o maior candidato ali contrário ao então, não sei nem como chamar o inchamável, o inominável, mas... Muambeiro. Perdão, como é que você falou? Muambeiro, ladrão de joia. Quem rouba joia é isso. Mas quando você tem, assim, tão escrachada essa intenção política, pô, o cara tá prendendo o maior candidato contrário a quem depois virá nomeá-lo como ministro da Justiça. Eu acho que, de certa forma, eles se sentiram tão invencíveis pelo jeito que eram retratados na mídia. Pô, aqui em Curitiba, eu tô em São Paulo agora, mas eu sou de Curitiba. E aqui em Curitiba, por algumas vezes, a gente acaba frequentando os mesmos lugares que o pessoal da Operação Lava Jato. E era coisa do Moro entrar no restaurante e ser aplaudido. Então, assim, eu acho que cria aquele reduto de proteção de, nossa, eu sou inalcançável. E aí eles começam a fazer medidas tão esdrúxulas, tão absurdas e com intenções políticas mas tão claras, mas assim, o que é a pessoa ser nomeada ministro da Justiça pela pessoa que ela elegeu? Porque se não fosse a prisão do presidente Lula, ele não teria sido eleito. Então, como eu disse, né, era um atentado à inteligência humana e eu acho que, de certa forma, eles atentaram tanto que se tornou inevitável. A gente, no mínimo, ter um senso crítico sobre aquilo. Sim, ficou muito na cara que tava politizando, né? O ego também, né? Questões de ego, a gente sabe que o que vai crescendo, vai virando herói, vai sendo... É bom lembrar, né? O Moro se lançou para candidato a presidente, gente. É que o Brasil vai atropelando. Eu tô com um projeto, Daniel, conversei com o Fagner, vou dividir com os amigos. É um projeto, não sei se vai sair, mas se tiver alguém que quiser financiar, o Lado B vai fazer 10 anos em 2026 e eu já tô começando a pensar em fazer um livro do Lado B. Mas não é contando a nossa história, não, contando episódio por episódio, pegando ali uns resuminhos pra mostrar o que aconteceu. Porque, assim, o Sérgio Moro, em 2022, que não faz tanto tempo assim... Não é que ele se lançou pra candidato, ele embaralhou o jogo, colocou o Lula e o Bolsonaro no mesmo lado, e quem discordava disso era militante. E Ilhabela, por exemplo, só se falava em Sérgio Moro. Então, assim... Teve isso também. A coisa eu sou... Quer dizer, é óbvio que o Sérgio Moro é um senador da oposição, que lá no mundinho deles agora, que tá meio quebrado aí, né? Porque prenderam os cabeças do gabinete do ódio, né? Então não vê mais nada. Hoje a gente não viu nada, mas enfim. Esse é o gancho da minha pergunta, inclusive. Pois o Moro, ele chegou a esse nível, ele tem relevância no debate público ainda, embora bem menos como um senador da República, como um juiz da Lava Jato que prendeu corruptos. A própria mídia hegemônica já
né, deixa esse cara pra lá, prefere entrevistar o Flávio Bolsonaro, às vezes, as figuras, né, do bolsonarismo hard e tal. Então, assim, é bom lembrar, né, que as coisas chegaram a tal ponto que o Moro já era cotado quando entrou como ministro do Bolsonaro para ser o próximo presidente, que nomeou-se um ministro que era maior. Não se nomeia um ministro maior do que você. Tava lembrando disso agora. Que o Moro era maior que o Bolsonaro, que hoje se comprova uma falácia. Né? É um absurdo. Boas pessoas fizeram essa análise. Não estou falando que foi análise de gente ruim, não. Talvez até que a gente tenha feito. Mas assim. Mas é que a gente esquece essas coisas, Caio, mesmo. É muita coisa que acontece. Olha o que a esquerda tá passando agora, tem que discutir a PL do aborto. Tipo, é um retrocesso o tempo todo. Tipo, a gente tá o tempo todo lutando pelo básico, Sabrina, parece. E aí as coisas vão passando. A gente falou aqui, você falou de lawfare, né? É uma das alas do museu, digamos assim, que é virtual, tem uma aba lá. Lawfare Nunca Mais e tal. E muitas pessoas acusadas no Lava Jato, né? O Lula, figuras da esquerda, passaram por isso. Hoje, o Caio citou aí, a gente teve a prisão, né, de algumas pessoas ligadas à ABIN paralela, que na verdade é a ABIN. A ABIN, né, do Bolsonaro. Dirigida pelo Alexandre Ramagem, atual deputado federal e pré-candidato à Prefeitura do Rio, inclusive. E muita gente do campo deles, né, da direita, os atingidos pelas investigações, reclama de perseguição. Né? Eles não usam exatamente a palavra lawfare, porque não pegaria mal, né? Porque era usada... É a bandeira da esquerda. É a bandeira da esquerda e tal. Mas eles reclamam de perseguição política, que o Alexandre de Moraes, principalmente, né, que é o ministro do STF, a cargo da maioria desses inquéritos, é um inquisidor que joga junto com Lula, que é para perseguir o ex-presidente Bolsonaro e vários de seus ex-auxiliares, e que é uma questão política e tal. Então, queria que você, em nome do museu, né, diferenciasse quais as diferenças entre o que a gente viu na Lava Jato, para cima principalmente do Lula, né, mas também de outros dirigentes políticos da esquerda, principalmente do PT, né, que é o principal partido, e do que está acontecendo hoje. A gente vem acompanhando aí no último ano e meio, né, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e vários de seus antigos auxiliares, notadamente o Coronel Mauro Cid, né, e essa turma da ABIN. Malditos milicos. Não, excelente pergunta. Porque agora parece que eles se escoram muito nessa questão da perseguição política, né? Eu acho que, assim, a primeira diferença clara é que, de fato, houve ilegalidades agora, nesse caso da ABIN paralela, são de pessoas criminosas que, de fato, cometeram atos ilícitos e estão sendo capturadas, por assim dizer. E aí é muito fácil o discurso de que é uma perseguição política, porque as pessoas elas confundem. Na verdade, eu nem acho que eles se confundem, mas é muito fácil de vender para os eleitores essa questão da perseguição política. Mas, na verdade, são só políticos sendo presos. Então, nem todo político sendo preso é uma perseguição política, né? A questão do lawfare é um método de se lidar com o sistema judiciário. E tem alguns pré-requisitos que tem que acontecer, que tem que passar para ser classificado como lawfare. Não é qualquer perseguição política, não é todo abuso do judiciário. Sim. Existe a questão do abuso do judiciário e existe a questão do lawfare. O lawfare, de fato, é uma perseguição política em que há um projeto político por trás. Ninguém acorda um dia, eu vou usar todas as minhas forças aqui do judiciário, todos os meus contatos para fazer com que esse cara seja preso. Não é isso. Tem que haver, e é um dos pré-requisitos do lawfare, e justamente para que a luta não seja descredibilizada, e agora tudo é perseguição política, tudo é lawfare, tem que haver uma série de pré-requisitos. E um desses pré-requisitos fundamental é ter um projeto político por trás, é ter algo que está sendo alcançado. Então, é muito cômodo para essas pessoas comprar novamente um discurso que já está pronto, porque o discurso da perseguição política, a esquerda veio e construiu tijolinho por tijolinho para mostrar o que acontecia, desenvolveu as formas de explicar de maneira didática para as pessoas muito bem. Aí agora vem políticos sendo presos porque, de fato, cometeram ilegalidades e pegam um discurso pronto, que a esquerda já construiu de uma maneira didática. Então, é muito nítido, assim, na verdade, eu não chego a dizer que é muito nítida, porque é, de certa forma, tênue perceber a diferença entre o lawfare, a perseguição política, e só um abuso do judiciário.
Mas há sim diferença, senão tudo vira a mesma coisa e você para de ter o tratamento certo, né? Por exemplo, se tudo é gripe e nada é Covid, eu não tenho o tratamento certo para o Covid. Então a gente precisa diferenciar. Um dos pontos, até tem bons juristas, até a gente já tratou sobre isso aqui, tem bons pensadores do direito que apontam alguns problemas, né, em alguns dos processos contra o Bolsonaro pelo STF, que tudo bem também, a gente tem que apontar se há de fato, mas assim, tem algumas coisas que são muito bem diferentes, até eu sou bacharel, eu gosto de sempre lembrar isso, embora eu não atue na área há 500 anos, sou bacharel em direito, algumas coisas que é bom a gente lembrar, por exemplo, a condução coercitiva, além da delação, a própria delação premiada, né, mas a condução coercitiva, aquilo ali foi algo que, assim, o Xandão passou longe de fazer. Condução coercitiva sem convocação prévia. Sem convocação prévia, né? Ou seja, botaram o Lula dentro de um carro da Polícia Federal e não tinham chamado ele via advogado dele para ir lá depor, né? Então fizeram uma espetacularização que nem de longe se parece com o que está acontecendo hoje. Porque, por exemplo, assim, a gente ainda não viu o Bolsonaro entrar num carro de polícia e, porra, Bolsonaro vai... As coisas acontecem... Ele foi convocado. Foi depor quando teve coisa lá na casa dele, né, lá de Angra. Não foi... Ele tinha ido pescar. E nem tinha sido ele, né, era o Carlos que estava sendo alvo. Enfim, então assim, tem algumas diferenças... Sabe o que eu acho mais triste, Caio? Desculpa te interromper. Só para falar assim, eu acho que o que é mais triste, assim, pensando né, no Estado de Direito, é que houve também uma completa distorção do que é direito, porque virou um vale-tudo. Então as pessoas falam assim, não, mas é corrupto, então, né, pode existir essa coisa quase inquisitória mesmo, né, do direito, ou da tortura psicológica com as prisões preventivas, com a própria condução coercitiva, de colar ali no cara a peixe de corrupto. E na verdade, a falência do direito isso. São os caras que não têm competência para poder fazer o que eles têm que fazer, para usar da lei que hoje, dos dispositivos que já existem na lei, porque existe, né, existe a tipificação, então eles criaram toda uma forma, inclusive, de condenar o que nem era tipificado, quer dizer, que não poderia ser condenado dentro dali, para poder entrar nesse vale-tudo. Então, para mim, foi assim, foi a falência do direito brasileiro, que nem sei se pode dizer brasileiro, né, porque, como eu coloquei na pergunta anterior, como se a gente tivesse aprendido, parece-me aprender em algum lugar, como formatar golpes institucionais, porque foram golpes dentro de golpes, né, do direito, no Estado de Direito brasileiro, e que trouxeram aí o esgoto, né, o fascismo se aproveitou fartamente dessa narrativa. Mas é exatamente isso, né? E é exatamente isso. Se aprendeu nos Estados Unidos como se dá golpe na América Latina. E aí a gente tem diversos países passando por processos parecidos, e não só aqui. Só um último comentário ainda sobre a questão do método, essa questão do lawfare. Ele pode sim acontecer com pessoas de direita, tá? Não vamos negar isso. Assim como as fake news é um método, existe fake news de esquerda, existe fake news de direita, a imensa maioria são fake news de direita. Mas a gente tem sim pessoas de esquerda lançando notícias falsas. Então entra mais ou menos nessa mesma linha de raciocínio. E aí tem a última questão que eu quero tratar desse tema, né, pra gente encerrar já, que é a questão ideológica, né? Descobriu-se, embora, aí eu repito, né, a gente já sabia, mas descobriu-se que há um Ministério Público, promotores diversos, quase sua totalidade, e juízes, e desembargadores, e ministros de tribunais superiores, ideologicamente alinhados à direita, quando não à extrema-direita. Que acabam se tornando... E que não escondem isso, né? Pois exatamente. Então, assim... Só lembrar que qualquer coisa, no final do governo Dilma, né? Qualquer coisa que o governo tentava fazer, algum juiz de primeira instância... Exatamente. Em qualquer canto do Brasil, dava uma liminar e o Lula foi impedido de ser ministro a partir de uma decisão de primeira instância que depois o Gilmar Mendes corroborou. Exato. Então, inclusive, os próprios ministros do STF, né, durante muito tempo, foram acusados, porque advogou pro PT, porque era da MST, porque... Então, assim,
É claro que há, né, juristas, desembargadores, né, de esquerda, mas assim, é uma minoria que precisa se agrupar ali numa associação para se proteger, porque foram perseguidos. É bom lembrar que eu lembro que pelo menos 4 juízes foram perseguidos na época da manifestação, fizeram manifestação contra o golpe. E isso se tornou, acho que aí é outro legado da Lava Jato, se tornou aberto. Né? Hoje a desembargadora lá, aquela desgraçada lá que falou da Marielle, abertamente bolsonarista. Então ela não esconde, não faz questão de esconder. Antigamente, inclusive, juiz não tinha rede social, o juiz não saía, tinha coisa, né? O juiz precisava tentar ser neutro. Hoje em dia isso já acabou. Veio Teve aí juiz em manifestação veio golpista. aí o Fortinho, que também, o Fortinho aqui do Rio também. Bretas. O Bretas também, que mostrou que ele era. Então acabou essa coisa que tinha até antes Inclusive, da Lava vai sair Jato. candidato, né? Logo, Teve um logo. ex-juiz governador do Rio. Juiz governador do Rio, que é abraçado com o Não, Bolsonaro. confundi com o juiz do Rio, que O Witzel. virou... Aquele juiz do Rio que agora é influenciador, e aí ele achou uma cara ele bem... é coach. É o Bretas, né? Esse É mesmo, ele mesmo. esse mesmo. Enfim, é isso. Então, assim, Mesmo. acho que um outro legado, além dessa discussão que a Sabrina falou que houve, né? Já tem gente estudando para rever questões de delação e tal. Esse legado que ficou, tá muito claro para as pessoas, não sei se para todo mundo, mas para muito mais pessoas do que antigamente, que a gente tá falando da casta, né? Que sempre foi a questão dos super ricos, dos super salários, dos desembargadores têm moleza, os juízes têm moleza, isso sempre foi falado, mas até então não tinha a pecha de, cara, esses caras são de direita, de extrema direita, né? Então acho que isso... Não, e gente muito ruim, né, Caio? Porque se a gente pegar, por exemplo, as conversas da Vaza Jato na época da morte da Dona Marisa, até também Isso. do neto do Lula, são coisas pavorosas, é coisa Gente de cruel, gente assim, gente desumana. Isso. Gente ruim Mas é que mesmo. a gente também tem que lembrar, eu lembro sempre que tudo isso se instaura num país que comprou muito o discurso do bandido bom é bandido morto. Claro. E logo, se o corrupto é um bandido, ele entra na mesma leva. Você quer falar de tortura psicológica pro cara que ganha 30 mil por mês e agora tá incomodado porque ele tá sendo preso de maneira preventiva. Sim, eu tô incomodada porque é uma forma de tortura psicológica. Claro. E não importa, não tem essa questão de analisar o antes da pessoa, sabe? Aqui ainda acontece muito essa forma de julgamento, do tipo, mas ele, super bem de vida, ele tem que aguentar isso, porque olha só, ele podia estar preso num presídio aí muito pior. Pois é. Mas enfim. Sabrina, muito obrigado pela sua presença. A gente agradece esse papo, foi maravilhoso. Acho que a gente conseguiu destrinchar alguns pontos. É óbvio, né? Mais um desses assuntos que a gente trata aqui, que em 1 hora e meia não dá para falar de tudo. E aí a gente indica, né, para as pessoas que se interessarem, procurar lá o Museu da Lava Jato. Vou pedir para a Sabrina deixar aí as redes sociais, o site certinho. E valeu mesmo por ter aceitado. Sei que você tem um compromisso agora muito importante e a gente vai ficar por aqui. Deixa seu recado final. Boa noite. Muito obrigada, gente. Obrigada aí, pessoal, pelo convite. Um prazer estar aqui. De novo, agradecer o pessoal do escritório do Normando. Como você falou, né? A galera da esquerda jurídica, ela precisa muito se unir, porque a gente já foi muito perseguido. E é importante ter esses espaços aqui para a gente sempre falar sobre o tema, porque tem que falar até ser tão óbvio que daí não precisa mais falar. Mas ainda não é para muitas pessoas. E é por isso que existe o museu. Por isso que o nosso slogan é o mesmo que o Museu do Holocausto, é lembrar para não repetir, porque foi um atentado, sim, à nossa democracia, foi um atentado ao mundo jurídico, um atentado à inteligência. Pessoas se ferraram muito por causa da Lava Jato, perderam os empregos. A gente tem... teve até o reitor aqui da UFSC que se suicidou porque ele foi erroneamente condenado, veio todo o processo em cima dele e depois foi comprovado de que não era corrupto. Então é muito importante a gente falar sobre isso. E por isso que existe o Museu da Lava Jato. Nosso Instagram, a gente, por enquanto, ainda é um museu digital. Então, todo o nosso acervo está nas nossas redes sociais, mas principalmente no nosso site. Então, se vocês puderem deixar depois para o pessoal clicar aí, não sei como é que funciona a questão técnica, mas é o Museu da Lava Jato no Instagram e a mesma coisa no site, o museudaLavaJato.com.br. Boa, vou botar aqui também na descrição, pode deixar. Mandar um abraço aqui pro pessoal que está comentando aqui, também o Roberto Santos, o Rodrigo Moura, a Emília Margarete, a Bia Takematsu, o Pablo Ademir. Deixa esses comentários aí, galera, que a gente está encerrando. Quero ler os comentários das pessoas, de onde vocês são, enfim, dar uma boa noite para vocês aí. Obrigado a quem ficou com a gente até aqui.
Luara, boa noite. Boa noite, Sabrina, Daniel, Caio, boa noite a todo mundo que ficou com a gente até agora. Mas vou dar boa noite para a família também, sei que mamãe está aí, papai está ouvindo também, tia Cora, vovó. Apesar de tudo, vovó, apesar de merecer muitos palavrões da Lava Jato, hoje não houve nenhum, mas vou deixar aqui alguns abraços, porque semana gostosa, querida, até anotei aqui. Deixar abraço para Luma Matos, @LumaPlease, que me fez um comentário muito gentil ontem sobre o nosso último episódio. Beijo, Luma, obrigada. Beijo. É sempre muito bom, eu falo sempre, né, compartilhar a luta e os sonhos e a revolta também para continuar, né, à disposição para continuar lutando com pessoas como a Luna, com a Luma, como a Sabrina, com as companheiras também que estão aqui, Emília, a nossa poeta Bia Takematsu, que está com a gente aí também. Hoje também é aniversário do Conrado Moreira, grande atleticano Conrado Moreira. Um abraço para você, ouvinte aqui do Lado B, nosso querido. Abraço. E eu quero deixar um abraço especial também, um salve para o pessoal da Frente Organizada Popular de Garopaba, a pedido aí do nosso @Mamute Camarada, mandar um salve para o pessoal de Garopaba, que está na luta organizada aí. É sempre muito bacana encontrar. Isso nos aquece o coração, nos dá esperança de que não estamos sozinhos. Então, contem aí comigo aqui, acho que com o Lado B também, para essa luta que é tão importante, dar, né, essa visibilidade para o pessoal que está se organizando, que está organizado. E hoje, principalmente aqui, com essa discussão sobre a Lava Jato e a Vaza Jato e tudo mais, a gente percebe os limites, né, do Estado brasileiro, das instituições, que a gente não pode, falei também da eleição francesa, né, no início. Então, assim, existem limites que só o povo organizado pode ultrapassar. Então, eu acho que esse é o maior... Se existe um legado que persiste, é a da organização popular, né, Caio? Então, esse é o meu recado final. Vamos saudar a organização popular e continuar nos organizando. Um grande abraço a todo mundo. Um abraço pro pessoal de Garopaba, né? Garopaba, o Bar João, Bela Dona, Chimarrão, Deu Pra Ti, Baixa Astral. Vou pra Porto Alegre, Bar Trilegal. Daniel, boa noite. Valeu, gente. Bom estar de volta. Até semana que vem. Relembrar você que ficou aqui com a gente, que tá vendo depois do ao vivo, deixar o like, o comentário, fazer a gente engajar. Tá bem legal a participação da galera no YouTube. O próprio Revista foi um sucesso, o primeiro episódio. A gente tá com números bem legais, a galera tá engajando. Pra gente é importante, gente. É fundamental. Primeiro, pra ler vocês, ouvir vocês, saber o que vocês estão achando, pensando, pra gente, que é uma troca, né? A gente tenta estar nessa troca, a live é o barato por causa disso, a gente consegue ter essa troca, interagir com vocês de alguma forma. E pra gente também é importante pro engajamento, enfim, pra espalhar a nossa palavra. Então, deixa aí seu recado no comentário, like, ativa o sininho, tudo isso que o Felipe Neto nos ensinou há 10 anos. Pra você que tá no podcast tradicional, você pode avaliar também, tem alguns aplicativos aí que você pode deixar avaliação, comentários e tal. Preciso pedir para a Domênica, da Central 3, para ver os comentários do Spotify, do Google Podcast e tal. O pessoal deixa, a gente acaba não conseguindo ler. Quem tem contato é o Central 3, vou pedir para ela. Muito obrigado, então, para você que ficou aqui com a gente na live, no podcast. A gente volta semana que vem, mais um episódio do Lado B. Vai ter no YouTube, não vai ser live, mas vai ter vídeo também, com um professor, um deputado, amigo da casa, né? A gente esbarra com ele no carnaval, pra gente falar sobre as eleições do Rio de Janeiro. Forte amplexo. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.